Olá, meus amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Ciências para a turma do 6º ano, módulo 6, Composição da Matéria. Nosso conteúdo está organizado em um mapa conceitual. O mapa conceitual ou mapa mental, pode ser nomeado das duas formas, ele traz apenas as palavras-chave do conteúdo. Vale lembrar que o resumo desta aula, na forma de texto, será disponibilizado através da Agenda Edu. Você vai copiar no seu caderno seguindo o nosso Color Code. O Color Code não está tão claro aqui no nosso mapa conceitual, mas eu vou, durante as explicações, explicando cada um dos temas. E aí, lá no resumo do caderno, o Color Code está ok, tá bom? Nesta aula, nós vamos falar sobre a identificação dos sistemas, que não é aquele sistema da aula de matemática, não. É diferente. No sistema, na disciplina de ciências, é uma porção ou um pedaço da matéria a ser estudada. Ou seja, nós temos um mundo de coisas, mas eu não vou estudar o mundo, eu vou estudar apenas o meu estojo de pincéis. Então, eu estou delimitando a área que eu vou estudar. E essa área delimitada vai ser o meu sistema. Meu sistema, ele pode ser classificado levando em conta duas coisas. Ou eu classifico pela composição, que vai me dizer o que eu tenho dentro do sistema, ou eu classifico pelo aspecto visual. E esse aspecto visual vai levar em conta apenas o que eu consigo ver daquele meu sistema, ok? Vou analisar primeiro como eu classifico um sistema levando em conta a composição, que é como se fossem os ingredientes desse sistema. Eu posso ter uma substância pura ou uma mistura. Qual é a diferença? A substância pura, gente, pura, é uma substância onde eu vou encontrar apenas um item, um ingrediente, uma matéria, uma substância, uma coisinha só. No caso, as propriedades dessa substância pura, elas são constantes, ou seja, sempre iguais. Professora, que propriedades? As propriedades da substância, ou seja, a temperatura de fusão é sempre a mesma, a temperatura de ebulição é sempre a mesma, a densidade é sempre a mesma. Para quem não lembra, a temperatura de fusão é a temperatura em que um sólido vai se transformar em líquido ou o líquido vai se transformar em sólido. A temperatura de ebulição, para quem não lembra, é a temperatura em que um líquido vai virar gasoso ou um gás vai virar um líquido. Por isso que a temperatura de fusão está dentro do gelo e a temperatura de ebulição está dentro da nuvem. A densidade é uma relação entre massa e volume. Aí eu vou lembrar aquela pegadinha. Se eu jogo de cima do teto de um edifício uma bola de 1 kg de algodão e 1 kg de aço, qual cai primeiro? Bem, 1 kg de algodão, 1 kg de aço. Isso que eu estou mostrando é a densidade. Eles têm o mesmo peso, mas 1 kg de aço vai ocupar um espaço desse tamanhozinho e 1 kg de algodão enorme. Isso vai me mostrar que o algodão, por ocupar um espaço maior, tem menos densidade do que o aço. Entendeu? Algodão, aço, densidade. Para uma substância pura, então, a temperatura de fusão vai ser sempre a mesma. A de ebulição vai ser sempre a mesma. E a densidade vai ser sempre a mesma.
Mas se eu tenho uma mistura, ou seja, eu pego duas ou mais coisas, dois ou mais itens e coloco dentro do mesmo recipiente, as propriedades vão ser variáveis. Por quê? Eu tenho a substância 1 com uma temperatura de fusão, a substância 2 com outra temperatura de fusão. Vou ter que achar um equilíbrio entre elas duas. Vai ser diferente. Por isso que as propriedades em uma mistura são variáveis. E eu estou falando das mesmas propriedades. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. Então, quando eu vou classificar um sistema de acordo com a composição, que vai me dizer quantos itens eu tenho, certo? Eu vou classificar só de dois jeitos: substância pura ou mistura. Se a gente fosse representar por bolinha, na substância pura, a organização das bolinhas seria sempre a mesma, não interessa a quantidade. Eu tenho 3, mas poderia ter 4, poderia ter 2, poderia ter 1. Se as bolinhas estão ajeitadas do mesmo jeito, da mesma cor, do mesmo tamanho, é uma substância pura. No caso da mistura, não. Eu vou ter essa representação com bolas de cores diferentes, de tamanhos diferentes ou organizados de um jeito diferente. Neste exemplo, eu tenho 1, 2, 3 tipos de organização e bolinhas diferentes, o que vai me caracterizar a mistura, certo? Agora, eu posso classificar um sistema pelo que eu estou vendo? E se eu classifico pelo que eu estou vendo, é um aspecto visual. Para as substâncias que se misturam e eu verifico o aspecto visual, eu posso ter a classificação de um sistema homogêneo ou de um sistema heterogêneo. Qual a diferença? Homogêneo, esse termo homo vem de igual, ele vai ter uma fase apenas, ou seja, apenas um aspecto visual. Pode ter só um ingrediente, pode ter 5 ingredientes, pode ter 10 ingredientes, mas eu só vejo uma coisa. Quer ver um exemplo? Café com leite. Leite branco, café preto, mistura marrom. Você consegue ver o café embaixo e o leite em cima? Porque é uma mistura homogênea. Apresenta apenas uma fase ou um aspecto físico. Outro exemplo. Se eu pegar uma pequena quantidade de achocolatado em pó e colocar num copo de leite e misturar, vai virar marrom. E é uma coisa só. Eu não consigo ver onde está o achocolatado, nem onde está o leite. Vou reforçar que eu falei que eu vou pegar uma quantidade pequena. Nada daquelas colheradas que vocês usam para fazer um copinho de leite, não, com achocolatado, que são 3 pá de pedreiro. Tô sabendo, tá? Aí sobra no fundo, já é outra conversa. Mas quando eu tenho uma mistura e eu só consigo ver uma coisa só, perfeitamente misturado, uma fase, o sistema é homogêneo. Só para deixar registrado, homo quer dizer igual. Imagina, hétero quer dizer diferente. Isso quer dizer que quando eu tenho um sistema heterogêneo, eu tenho fases diferentes. Eu consigo identificar 2 ou mais ingredientes naquela mistura, 2 ou mais fases. Aí eu posso dividir esse sistema heterogêneo e contar um número de fases. Eu posso dizer que ele é bifásico quando tem 2, trifásico quando tem 3 e polifásico de 4 para cima. Ou seja, 4 fases, polifásico. 5 fases, polifásico. 6, polifásico. Ok? Bifásico, 2. Trifásico,
3. Polifásico, de 4 para cima. Diz, tia, não está escrito aí. Eu vou escrever. De 4 fases para cima. E, gente, não é de jogar para cima não, tá? É de ter mais de 4, tá bom? Bifásico, 2 fases. Trifásico, 3 fases. Olha só, nesse desenho eu consigo ver as ondinhas verdes e as bolinhas pretas. Então eu vejo duas coisas diferentes, tá? Então é um sistema bifásico. Aqui no trifásico, verde, preto, azul. 3. Não é quantidade de coisas que eu vejo, é quantidade de coisas diferentes. Então não é 1, 2, 3, 4, 5. Todas as bolinhas azuis representam uma fase. A parte verde representa a segunda fase e a bolinha preta a terceira fase. Aqui, todas as bolinhas pretas representam uma fase e as ondinhas verdes a segunda fase. Aqui no polifásico eu tenho os azuis, uma fase, os pretinhos, 2 fases, o verdinho, 3, terceira fase, e um negocinho vermelho, pode ser um pedaço de tangerina, de limão, de laranja, enfim, pode ser um pedaço de plástico. Tô vendo, é diferente. 4ª fase, ok? Olha só, professora, toda vez que eu tiver uma substância, ele vai ser homogêneo? Não, porque se eu pego um copo e eu tô com sede e eu encho de água, mas a água tá quente e eu boto umas pedrinhas de gelo, aí eu vou ver a água e o gelo. Aí eu vou ver 2 fases. Então, ele pode ser uma substância pura bifásica. E aquelas pessoas que gostam de água com gás? Delícia, água com gás. Bota a água no copo, faz as bolinhas, líquido, gás, 2 fases. E se eu botar mais uma pedrinha de gelo? 3. Substância pura, 3 fases. Então, eu posso classificar uma substância pura como homogênea e uma substância pura como heterogênea, do mesmo jeito que eu posso classificar uma mistura como homogênea e uma mistura como heterogênea, tá bom? Bem, com isso, nós finalizamos o módulo 6. Já está liberado a resolução das atividades, ok, amores? A gente se vê na próxima aula. Um beijo e fique em casa.